Fala galera, então hoje trazendo mais uma dica aqui, né? Na verdade são 10, né? 10 filmes sobre empreendedorismo que provavelmente você ainda não assistiu, né? Ou se assistiu algum deles, né? Mas acho dificilmente ter assistido todos, até porque peguei alguns filmes bem bacanas que eu já assisti, todos baseados em fatos reais e todos os filmes com uma mensagem bem bacana, né? Que vai talvez inspirar, né, vocês aí a respeito do empreendedorismo. Podia começar agora falando sobre a rede social, ou mesmo Jobs, ou a Procura da Felicidade, que todo mundo já conhece. Até se não assistiu algum desses 3 filmes, pode assistir, que é muito bom. Mas quero trazer outros filmes que você provavelmente ainda não assistiu, tá certo? Então vamos direto ao ponto. Primeiro filme, Ford versus Ferrari. Nesse filme conta a história, né, do projetista Carroll Shelby e o piloto Ken Miles, né? E é muito interessante porque eles tratam de muitas objeções, né? Eles bolam várias estratégias para que possam conseguir bater, né, a Ferrari. Então Carroll Shelby, ele é o projetista, né, da Ford, e eles contratam Ken Miles, que é um piloto fora da curva. É muito interessante a maneira como eles conduzem as estratégias para que eles possam conseguir ter um bom desempenho, um carro muito bom, né, para que eles possam conseguir assim bater a Ferrari. Muito interessante esse filme. Fora que os dois principais atores é o Matt Damon e o Christian Bale, que estão um papel excelente nesse filme. O segundo filme que quero indicar é Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Esse filme com Cuba Gooding Jr. é muito bom, uma história excelente a respeito de um menino muito pobre, uma família muito pobre, tinha um irmão, uma mãe, moravam os 3, e a mãe tem um papel assim primordial para que os filhos, né, consigam uma instrução melhor e saiam, né, daquele ciclo, né, da pobreza. E é muito bom, né? A forma como a mãe trata os filhos, o que ela faz para que os filhos possam conseguir, né, um estudo melhor, né, um conhecimento melhor, é excelente. E a força da vontade, né, que ele teve de ir atrás, de conseguir. Tanto ele como o irmão dele, né, foram muito bem sucedidos, graças a uma mãe assim, que foi excelente, né, nessa condução. Vale muito a pena assistir a esse vídeo. O terceiro filme que quero indicar é Joy, o nome do sucesso. Esse é um filme conta a história de uma mulher que inventou um esfregão, uma espécie de esfregão, né, que na época foi revolucionário, que você não precisava mexer, né, encostar no pano por si só. E é interessante esse filme porque fala a respeito de vários problemas familiares que ela tinha, né? Ela tinha um problema conjugal, né, e o marido estava morando no sótão da casa, a mãe e o pai eram separados, a mãe vivia o dia inteiro na cama assistindo novela, o pai com alguns problemas também volta a morar na casa dele, só que no sótão junto com o ex-marido. Então uma bagunça geral, ela tendo que trabalhar com 2 filhos pequenos, e ainda assim, depois de um tempo, ela consegue, né, inventar, né, esse esfregão. E enfim, é muito interessante como se desenrola, né, os problemas de investimento, porque não tinha tantos recursos, então captação de investimentos, captação de recursos para que possa conseguir produzir em larga escala, problemas com a patente também que houve. Então é muito interessante dentro de vários problemas que ocorreram, né, dentro do contexto da vida dela ali, para que ela pudesse, enfim, conseguir ter muito sucesso. Vale muito a pena. Quarto filme que eu quero indicar é Padman. Esse é um filme muito pouco conhecido. Eu vi esse filme, alguém comentando sobre ele nas redes sociais, e aí eu falei, vou pegar para assistir. Eu achei muito interessante. É um filme indiano, né? Então ele é um pouco diferente assim, dos filmes hollywoodianos e tudo mais, mas por ser indiano ele tem uma característica diferente. Conta a história de um homem que ele era soldador, ele se casa
E na Índia existe muito preconceito relacionado à parte de absorvente, né, das mulheres usarem. E ela se sentiu, a esposa dele, né, ele se casou, a esposa dele ficava um pouco constrangida com relação a isso, né, ter que limpar os panos. E ele resolver esse problema, né? Só que por conta da discriminação, da vergonha e todas as outras coisas, um homem fazendo esse tipo de coisa era algo totalmente incomum, né? Então, ele teve vários obstáculos que ele teve que ultrapassar justamente para que pudesse conseguir, né, avançar e se tornar um dos grandes empresários, né, na Índia. Então, filme muito bom, é muito interessante o contexto empreendedor, né, de tudo isso. O quinto filme que queria indicar é um filme um pouco mais conhecido, né, que talvez muitas pessoas possam ter assistido. É o filme chamado Fome de Poder, né, que fala a respeito do McDonald's, né? Então o Ray Kroc, né, que era um vendedor, ele vendia aparelhos, né, para fazer milkshake e tudo mais. E ele conhece, né, os irmãos McDonald's, né, que eles tinham um sistema, né, totalmente diferente de restaurante, em que não existia até então na época. E o Ray Kroc fica alucinado, ele quer ser sócio, ele quer vender, ele quer aquilo para ele, né? E um ponto alto do filme que eu gosto muito, até para ver a visão empreendedora mesmo, é quando os irmãos McDonald's eles explicam que eles ficaram um dia inteiro, né, numa quadra de tênis, né, uma cena muito característica, assim, muito marcante, que eles ficam numa quadra de tênis, eles desenham, né, onde que ficaria a pessoa que faz a batata, onde que fica a pessoa que vai fritar os hambúrgueres, e aí ele fica treinando, né, eles ficam treinando com a equipe toda, aí eles vão lá, apagam, redesenham, até que eles chegam numa determinada situação em que eles veem que aquilo é o ideal, né? Então é muito interessante essa cena do filme e todo o contexto, né? É bem legal porque o Ray Kroc ele tinha uma visão mais de crescimento, né? de expandir, diferente, né, dos irmãos McDonald's. Então houve alguns contratempos aí, mas é bem interessante. O sexto filme chama Um Homem que Mudou o Jogo. Esse é um filme um pouquinho mais, acho que antigo dessa lista, né? Conta a história de Billy Bane, né? No papel que faz é o Brad Pitt, né? Ele é gerente de um time de beisebol, né? E eles não tinham muitos recursos, né, financeiros. Outros times da liga sempre ganhavam porque eles tinham um poder, né, de dinheiro, né, um poder de barganha maior, e os melhores jogadores acabavam indo para lá. E ele meio que impulsiona, né, junto com outro rapaz, questão de dados específicos sobre as características de cada jogador. Então eles contratam os jogadores de acordo com as estatísticas, né, que eles entendem serem boas, né? Então, foi uma metodologia revolucionária naquele momento, porque até então se pegava muito porque o jogador era bom, era um astro, enfim, não tinha muitas estatísticas desde então. E isso revolucionou o mundo dos esportes, né? Então é um filme muito interessante para quem gosta de filmes que tem um esporte, né, junto. É um filme que eu indico aí bastante. O sétimo filme chama Um Senhor Estagiário, um filme muito gostoso de assistir, né, com Robert De Niro e a Anne Hathaway. Nesse filme o Robert De Niro, né, ele faz o papel de um senhor, né, que ele vê um anúncio no jornal e ele vai trabalhar, né, como estagiário numa empresa digital, né, um e-commerce, né, um e-commerce que vende roupas, né, e a Anne Hathaway, que faz o papel da dona, né, desse e-commerce. É um e-commerce que cresceu muito durante um ano, então foi uma reviravolta que aconteceu. E por ter crescido muito, ela tem algumas dificuldades também de lidar com as pessoas, de ser uma chefe, né, uma CEO, vamos dizer assim, né, da empresa. E uma cena muito marcante, né,
visando o empreendedorismo é quando ela recebe, né? Ela envia, ela faz uma compra no próprio site dela e ela recebe um pacote e ela vê como que esse pacote chega e ela vai até a expedição para treinar, né, os funcionários da maneira como deveria ser, tudo bonitinho, porque era uma forma de as pessoas receberem um presente que elas tinham. Então tudo isso é interessante entender, né, as características de empreendedorismo, né, para se inspirar. É um filme que eu recomendo bastante, muito gostoso de assistir. Esse é o 8º filme, chama O Menino que Descobriu o Vento. É um filme muito interessante de um rapazinho, um menininho que estudava, gostava muito de estudar, mas lá na África tinha poucos recursos, mal conseguia ir para a escola, né, por conta dos recursos, e ele resolve fazer uma espécie de moinho, né, com materiais recicláveis, né, justamente para que pudesse bombear a água, e aí bombeando a água para que eles pudessem ter a plantação deles lá na região em que eles moravam. E é muito interessante porque mostra essa força de vontade que ele tinha, apesar de ter muita objeção, né, muitas pessoas que desconfiavam dele. Eles precisavam de alguns materiais que muitas vezes eles não tinham, mesmo sendo materiais reciclados, mas um ou outro material precisava de um certo investimento, né? E esse investimento que é interessante, né, analisar no filme, essa força de vontade. É um filme que eu recomendo aí. Então, o 9º filme é a respeito de uma empresa, né, de um homem, na verdade, né, que construiu um império, né, que é o Walt antes do Mickey. Né? Esse filme é um filme que justamente, né, conta a história de Walt Disney. Né? Ele era um cartunista, né, e ele queria ser uma referência, né? Ele tentava de diversas maneiras fazer aí os desenhos e não conseguia evoluir naquela profissão que ele gostava tanto, e até que ele tem a ideia, né, do Mickey. Então conta toda essa trajetória até chegar, né, ao desenvolvimento, né, do Mickey Mouse, né, que daí em diante se tornou aí uma referência no mundo. E o último filme da nossa lista, Prenda-me se for capaz, né? Apesar de ser um filme que não envolve especificamente um grande empreendedor ali, né, na questão específica, né, como um homem, né, que ele não começou querendo empreender de toda forma, mas mostra muito o conceito, né, de criatividade, né? Por mais que ele era um jovem meio trambiqueiro, querendo fazer as coisas para que pudesse mudar de vida e tudo mais, mas é interessante os conceitos, né, de empreendedorismo, a criatividade que ele teve, que ele tinha, a inteligência, né, de mudar as situações. Então por isso que eu indico esse filme com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, que são atores muito bons, e é bem legal, bem interessante assistir o filme com a linha empreendedora, né? Assistir, tem a parte, né, de diversão e tudo mais, mas quando você presta atenção na parte empreendedora, né, do filme, é um filme que tem muitos detalhes a respeito disso. Então tá aí os 10 filmes indicados aí que eu gosto bastante a respeito de empreendedorismo. Eu acho que vale muito a pena assistir cada um deles. Se já assistiram algum filme, se não gostou, o que achou da lista. Se não assistiu ainda, assistam, depois vem aqui e comentam se valeu a pena. Eu tenho certeza que são filmes muito bons. Um abraço, valeu!